Fala galera, tudo bem? Aqui é o Otávio Roriz, professor de Física e Matemática. A aula de hoje eu vou te mostrar dois modos de calcular a propagação de erros da adição ou subtração quando temos grandezas correlacionadas, isso é, quando a covariância é diferente de zero. O primeiro método é através de uma fórmula pronta e o segundo método utiliza derivadas parciais. Além disso, eu vou estar deixando uma lista de exercícios com gabarito comentado na descrição, então não tem desculpa. Terminou de assistir a aula, vai na descrição do vídeo, faz o download da lista do gabarito e treina bastante. Caso esteja visitando o canal pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para você se manter atualizado de novas aulas e novas listas. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos à aula! A melhor forma da gente aprender essa parte de propagação de erros é justamente fazendo o exemplo, fazendo todo o passo a passo. Então, eu já vou começar a aula direto indo para o exemplo. Temos um drone e ele foi colocado para fazer uma trajetória retilínea. E após um certo tempo, ele retornou pela mesma trajetória até sua bateria acabar. A distância percorrida na ida é representada pela grandeza x e a distância percorrida na volta é representada pela grandeza y. Temos que determinar o deslocamento do drone e a incerteza associada. Então, o nosso objetivo é a grandeza u. A grandeza u ela vai representar o deslocamento do drone. Logo, a grandeza u ela pode ser representada pela função u é igual a x menos y. Veja que essa função ela tem apenas uma subtração. Foram realizadas 3 medidas das distâncias x e y. Sendo assim, temos 3 pares de medidas x e y, ambas em metro. Nós queremos calcular a propagação de erros, e para isso vamos aplicar com muita calma as 3 etapas que já foram apresentadas na aula teórica anterior. Primeiro, vamos calcular a estimativa padrão das grandezas x e y. Segundo, vamos calcular a covariância para ver se as grandezas são correlacionadas ou não. E terceiro, vamos calcular o valor esperado de u e a sua incerteza. Vem comigo, vou te mostrar todo o passo a passo. Vamos começar pela primeira etapa. Vamos calcular a estimativa padrão de x e de y. Para a média de x, vamos somar os valores e dividir por 3. Vai dar 21 metros. O erro da média vai ser o desvio padrão dividido por raiz de n. Nesse caso, n é 3, por termos apenas 3 medidas da grandeza x. Veja, 3 medidas. Então, podemos considerar como poucas medidas, não é necessário nem fazer teste. Vimos em aulas passadas que quando trabalhamos com poucas medidas, temos que fazer uma adaptação na fórmula do desvio padrão. Vamos colocar o n-1 no lugar do n para poder fazer essa conta. Inserindo a média calculada, as medidas e n igual a 3 na fórmula, e fazendo toda a conta, iremos encontrar que o desvio padrão é igual a 1 metro. Agora, com o desvio padrão calculado, podemos calcular o erro da média. 1 sobre raiz de 3 vai dar aproximadamente 0,577 metros. Como o erro da média é menor do que 1, vamos usar até o primeiro dígito não nulo aproximado, que vai ficar 0,6. Logo, a estimativa padrão da grandeza x vai ser 21,0 mais ou menos 0,6 metros. Agora, vamos calcular a estimativa padrão da grandeza y. Vamos começar pela média de y. Eu vou somar os valores e dividir por 3, vai dar 7 metros. O erro da média vai ser desvio padrão dividido por raiz de n, que nesse caso n é igual a 3, por termos apenas 3 medidas da grandeza y. Veja, 3 medidas podemos considerar como poucas medidas, então eu vou colocar o n-1 no lugar do n para poder fazer a conta. Inserindo a média calculada, as medidas e o n igual a 3, tudo isso na fórmula, e fazendo a conta, a gente vai encontrar 2. Fica até como dever de casa. Bota esses valores, faz essa conta toda no braço, bota esses valores na fórmula e você vai ver que você vai encontrar 2. Agora, com o desvio padrão calculado, podemos calcular o erro da média, que vai ser 2 sobre raiz de 3, que vai dar aproximadamente 1,15 metros. Nesse caso, o desvio padrão que a gente encontrou está sendo maior do que 1. E para que ele fique menor do que 1, para que a gente possa usar apenas o primeiro dígito não nulo, eu vou andar uma casa para a esquerda, que vai ficar 0,115 metros. E aí eu vou aproximar até o primeiro dígito não nulo, que vai ficar 0,1. Logo, a estimativa padrão da grandeza y vai ser
0,7 mais ou menos 0,1, isso tudo em parênteses, vezes 10 elevado a 1 metros. Temos a estimativa padrão de x e y calculadas de forma organizada. Finalizamos a primeira etapa. Vamos para a segunda. Segunda etapa, cálculo da covariância. Os modos de calcular covariância já foi visto em aulas passadas. O link dessa aula está aqui no card. Se você ainda não viu, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá e assiste rapidinho e faz também os exercícios. Precisamos saber se as grandezas x e y possuem correlação ou não. Então, para isso, eu vou calcular a covariância e vou usar o seguinte método. Eu vou fazer a diferença entre a média do produto das medidas e o produto das médias. Para o cálculo do produto das medidas, temos 3 medidas de cada grandeza. Então, n igual a 3. Vou expandir e vou inserir medidas. Você vai ver que vai dar 445 sobre 3, que dá aproximadamente 148 metros ao quadrado. Agora fica fácil, porque já temos as médias de x e y. Então, eu só vou inserir os valores e vou fazer a diferença. Veja que vai dar 1 metro ao quadrado. Esse 1 ele indica que as grandezas elas possuem correlação entre si. Quanto mais a grandeza x cresce, mais a grandeza y também vai crescer. Com isso, finalizamos a segunda etapa. Bom, calculamos a estimativa padrão de x e y, calculamos a covariância, e agora vamos para a última etapa, que é o cálculo da propagação de erros, que é o nosso objetivo. O cálculo da estimativa do valor esperado é rápido. A expressão que representa a grandeza u é x menos y. Então, a média de u vai ser a média de x menos a média de y. Que nesse caso, as médias a gente pode extrair das estimativas padrões, que vai ficar 21 menos 7, que vai dar 14 metros. Agora, precisamos calcular a incerteza de u. Essa é a parte mais trabalhosa da aula, e que você vai ter 2 métodos para calcular. Eu vou te apresentar os métodos, e você vai escolher aquele que você vai se sentir mais confortável para fazer suas contas. Quando a expressão da grandeza u for apenas uma adição ou subtração, e a correlação não for nula, for diferente de zero, o modo de calcular a incerteza de u é por essa fórmula. Raiz do erro de x ao quadrado mais erro de y ao quadrado mais ou menos 2 vezes a covariância dividido por n. O sinal de mais ou menos da fórmula vai depender do sinal da expressão que representa a grandeza u. Veja que nós já calculamos o erro de x e de y, a covariância nas etapas anteriores. Observe, u é igual a x menos y, então, nesse caso, o sinal na fórmula vai ser negativo. Como foram coletados 3 pares de medidas, temos que n é igual a 3. Fazendo toda essa conta, a gente vai encontrar que o erro de u é aproximadamente 0,8 metros. Preste atenção, pois estamos aproximando para a primeira casa não nula do erro, e com isso podemos escrever a propagação de erros, que vai ser 14,0 mais ou menos 0,8 metros. Assim, podemos dizer que o deslocamento do drone é dado por 14,0 mais ou menos 0,8 metros. Ou seja, o fabricante vai dizer na caixa do produto que o drone tem uma autonomia média para percorrer aproximadamente 14 metros. Um segundo método de calcular a propagação de erros é com a utilização de derivadas parciais no cálculo da incerteza de u. E, para eu poder fazer essa demonstração, vamos considerar os mesmos dados e contas do exemplo anterior. Considerando que já foi feita as 3 etapas, você calcula a estimativa padrão de x e y, depois você calcula a covariância, aí você vai ver que você vai achar 1, isso mostra uma correlação entre x e y, e depois você calcula a estimativa do valor esperado. Então, só falta calcular a incerteza de u. Uma segunda forma de calcular a incerteza de u é utilizando essa expressão, que envolve derivadas parciais. Eu já apresentei ela na aula passada e estou usando ela de novo. Precisamos calcular as derivadas parciais df dx e df dy, sendo as derivadas aplicadas no ponto x médio e y médio. E nesse caso, df dx é igual a 1 e df dy é igual a menos 1. Veja que inserindo os valores e tirando a raiz, chegaremos à fórmula do primeiro método, já com o sinal indicado. Utilizamos o segundo método para chegar na fórmula do primeiro método. Memorizar fórmulas e saber aplicar é uma opção quando você está no primeiro período e não sabe derivar direito, você ainda está aprendendo. Mas você paga o preço, você vai gastar muito mais tempo
a conta vai ficar extensa e isso pode levar a erros, né? Você pode acabar errando numa prova por causa disso. Vamos resumir a aula teórica de hoje e a aula passada. Nosso objetivo é calcular a propagação de erros. Coloquei os modos para calcular a incerteza de U. Temos as fórmulas para calcular as incertezas de acordo com a covariância, quando a covariância é zero ou quando ela é diferente de zero, quando tem uma correlação. Vale lembrar que essas fórmulas prontas só podem ser usadas quando a função que representa U é apenas uma adição ou subtração. Veja que a expressão que envolve derivadas parciais é a mesma, ela não muda. Com ela, você pode chegar em qualquer uma das duas fórmulas acima. Então, antes de ir para a próxima aula, treine com a lista de exercícios. A lista está na descrição desse vídeo. Certifica de que você entendeu todos os detalhes, faz a conta no braço, isso é muito importante. E agora tem que fazer o jabá. Inscreva-se no canal e compartilhe essa aula com seus amigos. Essa é uma forma de você ajudar o canal a crescer e poder valorizar o trabalho do seu professor. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!